boa tarde, como vocês estão? Boa tarde, Sifu. Sifu Raul já apareceu aqui. Vou aguardar a conexão com o Sifu. Boa tarde, CJ Clara. Boa tarde, Sifu. Como é que o senhor tá? Boa tarde, professor. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo, mestre. Como eu mandei mensagem no privado para você, né? Primeiro eu peço desculpas para todo mundo aí pelos 5 minutos de atraso. E antes do Sifu começar, que ele vai falar de coisas boas, né? Ele vai falar sobre, enfim, toda a trajetória dele do Kung Fu. Eu queria pegar esse espaço, um minutinho, e falar o seguinte, turma. Minha avó tá indo pro hospital por causa de Covid. Então, fique em casa. Nós mais novos, temos essa possibilidade de ter uma percentual menor de chance de pegar, mas se você puder ficar em casa, fique em casa. E é isso, desculpa, a demora foi por causa disso, então, enfim, agora é o senhor, quero saber como é que está o senhor, como é que está todas essas coisas aí, com essa situação toda. Nossa, bom, antes de mais nada, sentimos muito, né, professor, isso aí, Obrigado. E com certeza vamos estar aqui vibrando para que ela se recupere prontamente, né, realmente é uma situação muito séria. Algumas pessoas ainda não entenderam o que está se processando, algumas pessoas ainda, acho que não caiu a ficha ainda, mas realmente é um evento que está vindo a nível planetário para que a gente acorde, né, para que a gente desperte para uma realidade diferente dessa que nós estamos acostumados de ver somente a matéria, dinheiro, trabalho, né, problemas, poder, conquista, enfim. Nós precisamos entender que não somos super-homens e super-mulheres. Né? Nós temos limitações. E essas limitações vai fazer a gente voltar a atenção para dentro. Então, eu acho que é algo realmente muito forte, é um problema que tem envolvido o mundo inteiro, mas é algo que tem, como tudo tem dois lados, isso também tem um lado positivo, como o senhor falou, voltar a atenção para dentro, né, e repensar todas essas coisas. Bom, nós estamos aqui nas montanhas, Oi, pode falar. Só um detalhe, que acho que a sua imagem tá parada, o pessoal tá falando aqui, para mim tá meio com a oscilação, mas tem um pessoal falando que a sua imagem tá parada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar o senhor, que geralmente aí eu chamo o senhor de novo, aí quando dá esse restart, ele geralmente arruma a imagem. Ok, perfeito. Um segundo, Sifu, eu já vou chamar o senhor. Ok. Pronto, removi. Vou... Tarará, cadê? Caramba, tem tanta gente na live já que agora não sei onde tá o Sifu. Poxa, não tô achando. Aqui. Pronto. Esperando conectar e agora a gente vai... Estou vendo o senhor, Sifu, mas Agora, para mim, tá parada. Talvez o local de conexão, mestre, eu não sei se o senhor já falou que tá nas montanhas, né? Exatamente. Mas eu tô no lugar aqui que tem banda larga. Eu vim exatamente para aqui, sair do lugar onde eu tava. Vamos tentar de novo? Você me diz novamente? Vamos tentar mais uma vez? Porque para mim tá parado também. Tá bom, eu vou fechar aqui e chamo o senhor de novo. Um segundo. Ok. O pessoal já tá... Ó, tem um monte de gente na live já. Obrigado, pessoal. Valeu por estarem aí. Mais uma segunda-feira de lives. Vou convidar o Sifu novamente. De repente, esse problema de conexão é só agora. Então... Continua como tá. Oi. A imagem tá devagar para mim, mas acho que conforme o senhor for falando, eu acho que talvez a gente vá melhorando aí a conexão, talvez. Ou talvez mudar o lugar onde o senhor tá, não sei. Eu tô bem próximo aqui do modem. Giz, você poderia desconectar tudo que você tá aí conectado? Talvez... se você quiser seguir, podemos ir. Então vamos seguindo. Aí eu acho que pode ser. Porque eu tô ouvindo o senhor muito bem, mestre. Perfeito, então vamos lá. Como eu te falei, estou nas montanhas. Pô, legal, mestre. Pode continuar, pode mandar a bola, desculpa.
Estou na Serra da Mantiqueira, né, e nós estamos exatamente aqui dando seguimento a um trabalho, né, que nós estamos fazendo, e esse trabalho tem sido no sentido de continuar o nosso desenvolvimento interno, né, esse grande foco que nós temos dado ao longo de toda a nossa trajetória, de nossa vida, não só dentro das artes marciais, mas fora também. Então é um lugar paradisíaco, mas que estamos dentro de uma rotina, né, de treinamento muito intenso, muito forte, como ocorre em todo monastério, em todo mosteiro. Estamos aqui trabalhando. E como assim, a academia do senhor, a escola do senhor tá nesse momento? Como está sendo esse momento para o pessoal da escola? O pessoal pergunta muito isso, mestre. Então, a verdade é que nossa escola foi uma das primeiras a suspender as atividades, né? Isso aconteceu bem no início. Eu acho que de todas as escolas da rede, a nossa foi uma das primeiras a parar, porque, em primeiro lugar, houve uma pressão popular muito grande, no sentido de interromper as atividades. Nós estávamos aguardando que as coisas se configurassem, se desenhassem melhor, para que a gente pudesse definir isso aí. Mas como nós sentimos que realmente as pessoas estavam necessitando e exigindo isso, né, e baseado no posicionamento também que o mestre Serra tomou, nós resolvemos fechar a escola. Então, está sendo um momento muito difícil, muito complicado, porque nós sabemos que uma escola de artes marciais, assim como qualquer prestador de serviço, precisa estar aberto, né, para poder continuar funcionando e para poder manter as suas portas abertas. Então, realmente é um momento muito delicado, mas nós estamos procurando dialogar com as pessoas, né, dialogar com todos, não só com os alunos, mas também com todas as pessoas que são nossos parceiros, né, dentro dessa linha de trabalho, para que consigamos ultrapassar essa barreira e a escola seguir, né, porque já é uma escola muito antiga, nós temos 30 anos de trabalho, então com certeza é uma escola que tem uma raiz muito profunda e não vai sucumbir diante de qualquer obstáculo. Sim, com certeza, mestre, com certeza. E o senhor, assim, as perguntas que eu sempre começo fazendo, né, a primeira, o senhor, se eu não me engano, dentro da nossa organização é um dos mais antigos, então você pegou tempos completamente diferentes do que a gente vive hoje, não é mesmo? Então, como foi esse início? Se o senhor lembra mais ou menos a data de início, que o pessoal gosta muito de data, como foi o início, mestre? Então, lembro sim, lembro, claro. Na verdade, nós iniciamos a nossa prática em artes marciais muito mais cedo, né? Com 8, 9 anos de idade, eu iniciei fazendo judô. Pratiquei durante um tempo, né? Depois passei pela capoeira e depois ingressamos no Kung Fu. Eu comecei a dar aula especificamente em 1990, foi quando eu abri a minha escola. 1990. E iniciamos com... Iniciamos com o Wing Chun, né? Então fizemos um trabalho muito intenso com o Wing Chun na época, e realmente fizemos esse trabalho intenso de 90 até 95, e em 95 nós, ao ver uma divulgação, né, da revista Kiai na época não tinha internet, não tinha site, não tinha nada disso. Tudo, para a gente ter acesso à informação, era através de revistas, né, ou TV. E tinha uma revista que era referência no país, a revista Kiai, e os mestres fizeram uma matéria lá sobre o sistema Tcholifá. Como eu já estava bem satisfeito com o trabalho que estava sendo desenvolvido lá, e eu queria realmente ingressar em uma esfera de trabalho diferente em relação ao Kung Fu, nós procuramos os mestres. E aí os mestres, sem nenhuma garantia, nos pediram que nós nos deslocássemos para São Paulo, e eu não tinha absolutamente nenhuma garantia, não sabia o que ia acontecer lá, mas mesmo assim nós fomos e passamos um período intenso de treinamento, foram 3 meses morando dentro da escola, treinando manhã, tarde, noite, de maneira muito intensa, até o corpo sofrer realmente o impacto do Tcholifá. O Tcholifá é um estilo muito forte em relação à parte física, você sabe muito bem disso, mas nós fomos com a disposição de dar tudo 100%, e esses 3 meses foi assim um triunfo, um sucesso para a gente, para os mestres também. Eu acredito que eles ganharam uma confiança em nosso trabalho, e nós saímos de lá com a primeira representatividade do sistema Tcholifá no Brasil. Então algumas pessoas não sabem disso, mas já haviam outras escolas do sistema Tonlong em atividade,
né? O caso da escola do professor Volney, do mestre Volney, já estava em atividade, né? Mas a nossa foi a primeira a ter a representatividade do sistema anti-olifá. Para você ter uma ideia, nós ensinamos Siulanguan para o Cifu Ortega. Uau! Caramba! Olha, são essas pequenas coisas que o pessoal começa a criar um parâmetro, né? Se o Cifu Ortega hoje é super respeitado, o senhor deu aula para o Cifu Ortega, então o pessoal começa a criar esse parâmetro, né? Aham, exatamente. Então, nosso trabalho, desde o início, ele sempre teve uma conotação, professor, muito ampla, muito holística. Eu nunca entendi o Kung Fu só como desenvolvimento técnico e físico. E isso eu tô te falando de algo, não sei até se o João comentou isso, alguma coisa com vocês aqui na live que fez, eu não tive a oportunidade de assistir. Mas desde o início, né, nós iniciamos um trabalho e processos de meditação e desenvolvimento interno com Kung Fu entre 92 e em diante. Ou seja, quando ninguém falava absolutamente nada sobre meditação, nós estávamos involucrados já nesse processo, porque nós entendíamos que o Kung Fu, e inclusive isso foi o que me levou ao Kung Fu. Para você ter uma ideia, eu tenho livros, isso são coisas que são materiais que podem ser comprovados, tá? Em poder da minha mãe hoje, em que num período de escola, de pré-escola, eu fazia alguns desenhos de movimentos de Kung Fu, eu já tinha, sabe, caderno de desenho, eu já tinha, eu já fazia alguns desenhos de homens fazendo movimentos de Kung Fu. Então, para você ter uma ideia, Oi? Não, mas não adianta, não tem como trocar aqui. Então, perdão, gente, foi uma interrupção aqui rápida. Imagina. Então, nós já nesse período, já tínhamos uma atração muito, eu poderia dizer, quase que natural. Eu penso que eu nasci com isso, com esse impulso. Eu tive um irmão que me estimulou muito, né, um irmão mais velho, que ele era super fã de Bruce Lee, então ele tinha muitas coisas, ele tinha muitas revistas, mas sempre no Kung Fu me atraiu o aspecto espiritual, o aspecto interno, sabe, o aspecto do desenvolvimento, sabe, a imagem do mestre equilibrado, tranquilo, centrado, que absolutamente nada tira ele da paz dele. Essa imagem do mestre, esse mestre, né, foi que atraiu, né, o meu interesse em aprender. Eu disse, eu quero aprender isso, eu quero desenvolver isso. Então, desde o princípio, nós fomos por esse caminho, né? E quando iniciamos o trabalho de maneira mais intensa e que chegamos no cenário nacional, eu percebi, assim como eu acredito que o mestre Serra também, que todo o Kung Fu a nível mundial estava se distanciando da sua raiz. Sim. Né? Estava se distanciando daquela realidade que é pegar o homem inseguro, complicado, cheio de problemas psicológicos, de insegurança, de medo, de ansiedade, de depressão, e pegar essa pessoa e consertar, sabe, professor? Colocar ela num molde e tirar ela daí lúcida, centrada, tranquila, forte, autoconfiante, determinada. Então esse era o cenário que se apresentava diante de mim. Quando eu percebi que o cenário do Kung Fu a nível nacional não me apresentava isso, quer dizer, as coisas estavam se distanciando muito. Claro, tem valores extraordinários, tem trabalhos maravilhosos que estão sendo feitos, porém, entenda, uma pessoa que ela busca o Kung Fu pela performance, ou pelo campeonato, ou pela competição, ou pela forma propriamente dita, ou pela força física, ou pela luta, e isso é o primeiro que a gente vê, ou seja, essa é a ponta do iceberg, tá ali. Então é fácil, a pessoa ela fica satisfeita, né? Ela entra na escola, ela fica satisfeita, ela encontra isso. Mas se alguém vier buscando a parte interna, que foi o que aconteceu comigo, eu senti uma deficiência. Então foi a partir daí que nós iniciamos uma trajetória muito pessoal, que culminou no ano 2000, quando nós, isso eu estou te falando, o Tio Olifá, de 95 a 2000, fizemos um trabalho muito intenso. 2000 foi um divisor de águas.
Então, em 2000, nós tivemos a oportunidade de passar um período em um monastério com Daijo San. Ali foi que nós recebemos o Dharma, da parte de meditação, e tivemos a nossa primeira experiência de Samadhi, de Satori, de iluminação. Então, aí mudou minha vida total. Eu vi uma realidade que eu não conhecia. Eu vi o que é você não sentir medo, o que é você não sentir temor, o que é você estar em perfeito equilíbrio, em perfeita paz, em perfeita tranquilidade. Foi uma experiência que mudou totalmente a minha vida. O que eu estou te falando aqui, isso é uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem. Pouquíssimas pessoas. Uau, que privilégio de ouvir isso do senhor. Então, a partir daí, nós seguimos mais dentro dessa direção. A escola ela atingiu um ápice. Quando foi em 2009, aí efetivamente eu me dediquei especificamente à parte interna. Eu deixei a escola na mão de alguns instrutores. Isso tem seguido até os dias atuais. E eu comecei uma peregrinação e um trabalho intenso no sentido de resgatar essa parte interna do Kung Fu. Então nós estamos, em relação ao nosso trabalho, em relação ao Kung Fu, eu estou aqui falando para você de Kung Fu, o que tem acontecido é isso. A nossa dedicação é no sentido de trazer de volta esse outro lado. Então se você pega o símbolo Yin Yang, você vê lá a parte negra, Yin, a parte branca, Yang. Então a união dos dois é exatamente isso que vai dar o perfeito equilíbrio. Então, físico e interno, forma e essência, né? Homem e mulher, ativo e passivo. Então a união dos dois é que vai dar essa perfeição no trabalho que a pessoa tem que realizar. Caramba, senhor, assim, eu não sei se... Assim, como um dos mais novos dentro da família, eu tendo a ouvir muito o que vocês, mestres, sempre falam. E na nosso último encontro, que foi quando eu virei professor, o senhor falou algumas palavras e me marcou muito, que o senhor foi o primeiro que conseguiu sintetizar como é o Kung Fu, né? Que é uma forma de desenvolvimento humano, né? E aquilo me marcou muito, aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, poxa, isso é verdade. Foi a partir dali que eu comecei a pensar e a maturar sobre isso. E aí eu queria conversar com você sobre isso, mestre, porque eu sei que o senhor é super estudado, talvez um que mais estuda dentro da nossa família, principalmente na parte interna. Então, queria entender qual que é a opinião do senhor sobre passar um pouco desse conteúdo, né? Do que é o artista marcial, do que é o Kung Fu, como que se desenvolve a parte humana. Fantástico, isso é o primordial. Como eu te falei, a parte externa do Kung Fu, a técnica, as formas, os catis, o aprendizado no salão, isso é a ponta do iceberg. O Kung Fu, na verdade, não é uma luta. Na essência, se você for voltar na história, se você for encontrar os primeiros homens que praticaram, eles descobriram, através do taoísmo e da relação do homem com a natureza, eles descobriram que se você imitar o movimento dos animais, o que ocorre no teu corpo é uma alteração vibratória, é uma alteração energética. Então essa alteração energética que acontece a partir dos movimentos que você executa, isso vai mexer na tua parte interna, isso vai mexer no teu psicológico, isso vai fazer com que você desenvolva dentro de você características positivas que existem na natureza, como por exemplo a determinação, a tranquilidade, a leveza, a passividade, a força, o poder, às vezes em alguns casos como é que eu poderia dizer, a verocidade, né? essa coisa de ferocidade, perdão. Essa coisa essa capacidade de lutar por aquilo que você quer e de vencer todos os obstáculos. Então, o Kung Fu inicialmente ele surge como um método de alteração vibratória do corpo. Ou seja, os mestres eles queriam fazer com que o corpo ele adquirisse uma característica mais sutil do ponto de vista energético. E para isso, eles se aproximaram da natureza, eles trouxeram essa informação, né? Essa informação foi codificada, né? E se criou então um sistema. Aí é onde eu quero entrar naquilo que você perguntou da questão do sistema de desenvolvimento humano. O Kung Fu ele é construído em cima de dois aspectos fundamentais que o próprio ideograma ele explica. Um é Kung, arado, força, e o outro é um radical chamado Lik, que é
precisão. Ou um instrumento para medir precisamente alguma coisa, como um esquadro ou um compasso. Então, se você tem o arado, força, e você tem esse instrumento de precisão, isso aí unidos vai te dar Kun. Que é um poder. Kun é um poder. O poder só advém com o uso da força, ou seja, do movimento, da ação, de você ser proativo, de você fazer, de você realizar, e isso dentro de um aspecto de uma sabedoria, de um conhecimento. Bom, a gente separa isso aqui. E o segundo ideograma, é o Fu, ele é um homem maduro, ou seja, ele é um homem que trabalhou durante muito tempo aplicando essas duas primeiras partes. Ou seja, se você usa a energia, a força, com sabedoria dentro de um tempo, o que vai acontecer com você? Você vai se tornar um mestre. De quê? De qualquer coisa. Então o Kung Fu, ele te permite atingir a maestria de qualquer coisa. Por isso que eu disse que é um sistema de desenvolvimento humano. Você entende? É um conhecimento que, se você aplica os fundamentos do Kung Fu, isso você conhece no dia a dia, ali na academia, a humildade, a persistência, a determinação, não desistir, tudo isso dentro desse contexto de força, mais sabedoria, ou seja, o conhecimento, mais o tempo. Se você unir essas três fórmulas, professor, você consegue a maestria em qualquer conhecimento. Isso é uma chave de poder incrível que a humanidade desconhece. Sim. Então imagina, você tem isso nas mãos, eu tenho isso nas mãos. Então se a gente entrega isso para uma pessoa que entende isso, ela pode aprender com Kung Fu a falar inglês, a falar alemão, a se tornar um arquiteto extraordinário, um médico extraordinário, qualquer coisa que ela for fazer, ela pode ser um artesão, uma costureira, um cirurgião plástico, ela vai ser o melhor. Porque se ela usar esses fundamentos, ela vai chegar no top no que ela vai fazer. Mestre, vou te falar que essa sua significância do Kung Fu foi profunda. Para você que está assistindo, grava isso aí, porque isso é um conhecimento de muitos anos. Assim, eu tô aqui vagando, porque eu tô só... Verdade, com isso, é muito doido. Por isso que eu acho que é muito legal e é extremamente importante esse tipo de live que a gente tem feito, né? O senhor tem um poço de conhecimento, então na hora que o senhor vai falando, a cabeça vai ficando a milhão, né? Você vai lembrando tudo que você já fez e que você está fazendo, né? Que você sabe que é aplicável. Sim. E mestre, como que foi essa sua jornada, né? O senhor falou que em 2009 você foi para uma jornada mais interna e aí deixou a escola com alguns instrutores. Como foi isso, né? Fazendo, sei lá, 11 anos que o senhor tomou esse rumo. Então, aí foi uma outra grande etapa, um marco na minha vida, né? Porque o primeiro, já te falei, que foi o Samadhi que nós tivemos em um monastério, um mosteiro no Espírito Santo, especificamente em Ibiraçu. Esse mosteiro é chamado Zenkoji. Foi quando eu recebi o Dharma do Zazen, ou seja, ali houve a transmissão da técnica ancestral do Zazen, que foi a técnica que nós no Kung Fu sempre utilizamos ao longo de todas as eras. É a mesma que é praticada, né, no monastério Shaolin, no Shan budismo, é o Zazen. Então ali eu recebi a transmissão no ano 2000. E aí repassei para os meus alunos, para todos, que na época estavam comigo, né? Então, inclusive, nós tínhamos grupos de prática dentro desses primeiros anos, na academia, tínhamos grupos de prática específicos de meditação para a gente poder complementar aquela parte interna, né? E a partir daí nós seguimos, a escola começou a crescer muito. Então, professor, entre os anos 2003 a 2005, nós chegamos ao ápice. A escola estava muito bem, nós tínhamos quase 400 alunos. Eu tinha uma equipe que era o Dream Team, assim, era uma equipe extraordinária que havia sido formada, instrutores do quilate, do calibre do Sifu João Sérgio, nós tínhamos Vânio, que era um lutador extraordinário, Martins, que infelizmente perdeu o corpo físico, não está mais conosco. Enfim, era uma equipe extra. O professor Alessandro, que hoje está desenvolvendo um trabalho em Vitória da Conquista, né? O Sifu Danilo, ele não chegou a se formar comigo como instrutor. Ele iniciou o curso e ele estava em processo de formação, mas depois houve um desligamento e depois ele seguiu com o João. Mas nós tínhamos uma equipe diferenciadíssima,
Isso eu estou te falando entre os anos 2003 e 2006, 2007. Eu tinha tudo que você podia imaginar. Eu tinha uma escola muito grande, né? Nós estávamos ganhando muito bem, a gente estava bem financeiramente, mas aquela experiência que eu tinha tido lá em 2000 ainda estava ecoando dentro de mim. Eu sabia que eu havia tido uma experiência e eu precisava continuar caminhando em direção a uma estabilidade daquele estado que eu havia atingido. Ou seja, eu atingi a iluminação, vi o que era, mas voltei. E quando eu voltei a ser uma pessoa como qualquer uma outra. Eu continuava me irritando com algumas coisas, eu continuava chateado, eu continuava bravo, continuava cometendo erros. Então eu falei, não, isso ainda não é o ponto. Ou seja, eu cheguei do outro lado, eu cheguei na outra margem, eu vi o que é, encontrar aquilo que todo mundo falou, que é aquela sala branca, é a luz. Mas eu voltei para cá, eu continuei tendo todos os problemas. Eu falei, não, eu quero continuar a trajetória até resolver isso. Uhum. Então, no momento em que a academia estava no seu melhor, estava dentro de um processo de expansão, de crescimento, claro, problemas tinham como, para qualquer pessoa, em qualquer esfera, você vai ter problemas. Uhum. Mas aí eu resolvi, naquele momento, passar por mais um processo, e houve umas atividades que foi feita em um outro monastério, em Campo Grande. E ali houve um outro grande evento para mim, que foi encontrar o meu mestre, né, porque assim, quando a gente fala do mestre Serra, é aquele que me ensina a parte do Kung Fu, a parte física, né, o desenvolvimento técnico, os fundamentos, a gente se harmoniza muito, a gente dialoga muito sobre isso, mas eu tenho buscado o meu desenvolvimento em um caminho paralelo. Uhum. E aí eu encontrei aquele ser que ia me orientar ali internamente. Então ali foi marcante para mim. Foi marcante e eu iniciei, a partir daí, uma dedicação exclusiva a esse trabalho interno, porque eu sabia que necessitava, a partir daí, me dedicar 24 horas por dia a isso, a praticar, a fazer práticas, a vivenciar, a estudar. Então, em 2009, eu saí e comecei a percorrer o país. Então, eu fui para vários lugares. Eu morei primeiro em Alagoas, na região Nordeste, depois eu morei no Rio Grande do Norte, aí depois eu morei em Minas, na região de BH, depois eu vim para o sul de Minas, aí depois eu voltei para Bahia, aí voltei de novo para Minas, e aí eu passei um período enorme assim, viajando e tanto estudando, treinando, praticando, como ensinando também, né? Eu formei muitos grupos, ensinei a muitas pessoas nesse período, por essa dedicação à parte interna. Então é basicamente isso. O senhor chegou o senhor chegou a ter essa iluminação novamente? Como foi esse processo? Porque assim, é algo que, de todos os mestres que já passaram aqui na live, é o primeiro que está falando, então assim, eu tô super curioso para saber como funciona isso. Então, eu tive várias outras vezes. E isso, professor, não é um processo absurdo. Eu diria que é quase um processo mecânico, porque se você usa uma técnica, você consegue atingir isso. E qual é a técnica? A técnica é você imobilizar os teus 5 sentidos e tirar a tua atenção de fora e direcionar ela lá dentro. Vai chegar um momento em que tua mente vai silenciar. No momento em que tua mente silenciar, você vai sair, porque veja, o corpo físico, nós temos essa matéria, depois nós temos a parte energética, depois nós temos a parte emocional e nós temos a parte mental. Então essas 4 áreas aprisionam o homem, eu, você e todo mundo. Nós estamos presos na matéria, no físico, na energia, na emoção e na mente. Essas 4 áreas prendem a pessoa, é como se fosse uma gaiola. Então, o que você faz na meditação? Você imobiliza o teu corpo totalmente, então o físico não move. Você estabiliza a tua energia ali no corpo, então a energia não move. Você controla a tua emoção, então ela não se manifesta. E você controla também a mente, essa é a última. Quando a tua mente aquietar e ela fizer silêncio, se abre uma porta. E aí você sai por essa porta. Isso é a iluminação, isso é o samadhi, isso é o satori. É você se libertar do teu corpo físico, das tuas energias, do teu corpo emocional, por assim dizer, e o teu corpo mental. Quando você se livra disso, e isso pode acontecer você sentado,
ou você caminhando, ou você conversando. Depende do treinamento que você tem. Então, quando você consegue sair disso aí, cara, você não tem ideia do que tem do outro lado. É a realidade. É a realidade. Isso aqui, isso que nós estamos vivendo é uma brincadeira, é uma grande brincadeira, é uma grande ilusão. A gente está identificado com coisas que não significam absolutamente nada. É como se você estivesse numa outra região superior, olhando de cima para baixo, ou mais ou menos num avião, olhando uma cidade pequena lá embaixo. Você diz, caramba, como as pessoas se encrencam com isso não faz nenhum sentido, porque você se funde com a tua própria consciência. Então, porém, isso acontece um momento e depois você volta. Depois você volta, claro, você volta transformado, você volta mudado. As coisas não são iguais. Porém, isso ocorre outra vez, e outra vez, e outra vez, e aquilo que nós chamamos de consciência, ou seja, a tua parte interna, ela vai ficando mais forte. E chega um ponto em que é possível você atingir esse estado e permanecer aí sempre. Os antigos chamavam isso de Turiya. Isso é um mestre perfeito, autêntico, autorrealizado. E claro, isso seria tipo Buda, mestre? Exatamente. É um estado como o estado que o Buda atingiu. Ele atingiu esse estado. É o que chamava de iluminação perfeita, né? Ele chegou num estado em que ele estava absolutamente tranquilo, em paz, equilibrado. Você continua fazendo as coisas normalmente, como qualquer pessoa. Você vai continuar comendo, caminhando, falando, ensinando, trabalhando, mas você está em paz. Você está mergulhado em uma paz profunda interior que nada te abala. Foi isso que aconteceu com ele, e é isso que nós queremos que aconteça com a maioria das pessoas. Ou seja, é isso que a gente quer que todo mundo viva, que você viva, que todos os nossos alunos vivam, que todos os professores, Sifus, mestres de nossa organização vivenciem, porque isso é valiosíssimo. E isso é algo possível, não é uma coisa impossível. Eu estou te falando que é possível porque eu experimentei. Uau, eu tô chocado. Eu tenho certeza que eu, como muita gente, vai começar a tentar meditar e chegar nesse estado, com certeza. Mas o que o senhor estava falando vem me remetendo a algumas coisas, né? Do que eu já vivenciei, né? Eu já sei. O pessoal tem muito esse trejeito, né? De vai fazer a meditação e aí chega um momento que você consegue. Você está sentado, mas às vezes você esquece se você está sentado, se você está de pé, você esquece. Simplesmente o corpo já não mexe. E aí a pessoa dá aquela mexidinha só para, opa, voltei pro controle, sabe? Então, eu tô lembrando que eu fiz já várias vezes isso, sabe? Quando você começa a sentir que tá perdendo o controle, opa, já você faz algum movimento para voltar ao controle, né, Messi? E perder o controle faz parte desse processo, né? Exatamente. Toda vez que você se move na meditação, acabou tua meditação. Você está recomeçando ela. Uma das condições básicas para a prática de meditação é a total imobilidade. Então, quando você se mexe, é tipo como se você tivesse recomeçado. Então, se você diz assim, vou fazer 20 minutos de meditação, você tem que escolher a melhor posição em que você vai ficar para você não se mover durante os 20 minutos, ou não se mover durante 30 minutos, ou durante 40 minutos ou uma hora. Vai depender do nível da pessoa. Então, toda vez que tu se move, recomeça. Zerou tudo, começou o jogo de novo. Aí você está voltando do zero. E exatamente como você falou, quer dizer, a perda desse controle é você ir relaxando ali, você ir soltando essas amarras que vai fazer você se liberar. Né? Porque nós estamos presos a tudo, né? A gente está preso a todas as coisas. A gente quer o tempo inteiro manter o controle de todas as coisas. Quer dizer, agora está todo mundo super preocupado, assim, e aí a escola, o que vai acontecer, como que vai ser, né? Será que vai fechar a escola, não vai fechar? Será que isso, será que aquilo? Será que se esse relacionamento termina, como eu vou ficar? Será que amanhã eu vou ter como pagar as contas? E essa insegurança de querer se agarrar a um sistema de controle é que faz com que a humanidade sofra. O Sakyamuni Buda, ele dizia isso, muitas vezes ele dizia, o desejo, a mania de controle é que causa o sofrimento. Então, no final das contas, tudo se organiza. Tudo se organiza, tudo se ajeita, tudo vai dar certo, nós vamos seguir, as escolas vão seguir, isso vai passar, essa pandemia vai passar, as coisas vão continuar, mas nós precisamos estar diferentes quando terminar tudo isso. Mestre, o senhor acha que esse momento que a gente está vivendo talvez seja uma ótima oportunidade para as pessoas? Opa! O Sifu caiu. Uau! Acho que caiu a internet do mestre. Daqui a pouco eu vou chamá-lo novamente. O mestre já me mandou aqui a solicitação. Tô
conectando de novo. Me dá uma esperadinha. E aí, como é que tá? A cabeça de vocês também tá explodindo? Desculpa. Imagina, acho que... Então, você foi fazer uma pergunta, mas eu não te ouvi. O que eu queria saber, assim, se essa situação que a gente vive hoje, né, é uma situação onde as pessoas estão tendo que rever muitos conceitos e partir para olhar para dentro, né? O senhor acha que essa talvez seja uma oportunidade para que a gente consiga começar esse processo de iluminação? Exatamente. Eu acredito que isso se você perguntar para mim como eu vejo a pandemia, eu já ouvi muitas pessoas falando que é uma ação extremamente negativa. Mas eu acho que é uma ação natural, como resultado de um procedimento que a humanidade vem tomando ao longo de muitos, muitos anos. Forma de se alimentar, o que a gente está jogando na atmosfera. Claro que essas coisas vão ter consequências, a gente tem falado, nós temos ingerido um monte de porcaria, tem se produzido alimentos que, caramba, eu tive um experimento uma vez, teve um alimento, e isso alguns anos atrás, né, tipo mais de 10 anos atrás, eu tinha uma série, viajei e deixei na minha casa uma geladeira e tinha um monte de alimento lá, e teve um problema na rede elétrica e, enfim, não tinha mais energia. Professor, quando eu cheguei em casa, tudo estava completamente estragado, exceto um pote de margarina que tinha. Nem os gusanos que foram produzidos pela carne não queriam comer aquilo é plástico. Aquilo não estraga. Então o que acontece? Você imagina que tem pessoas se alimentando com isso, o que será que isso causa no organismo da pessoa? Então, se você for ver, nós estamos fazendo uma série de loucuras ao longo de vários anos. Então isso vai ter uma consequência, e a consequência são reações físico-químicas, processos biológicos que a gente está vendo, como, por exemplo, uma praga dessa. E, voltando ao assunto que o senhor estava falando, eu vejo isso muito positivamente, porque eu vejo como uma grande chacoalhada no planeta inteiro. É como se tivesse alguém sacudindo todo mundo. Então, claro que tem muita gente tonta que está cego, não está vendo nada, mas tem pessoas que já estão começando a acordar. Opa, peraí, tem alguma coisa aí por trás, tem algo maior regendo tudo isso. Tem uma harmonia que existe, se eu quebro essa harmonia, tem uma consequência. Ou seja, tem leis de causa e efeito. Caramba, como que eu vou me comportar em relação a isso? Então, sim, isso é o início. Isso é o início do processo de despertar, mas eu vou te garantir, nem todas as pessoas vão abrir os olhos ainda. Então, que sejamos nós a aproveitar essa oportunidade e dar uma guinada, virar assim a chave em 360 graus e começar a viver de forma real esse processo de desenvolvimento interno. Pensar no equilíbrio interno, em se tornar uma pessoa mais equilibrada, não se chatear com tantas bobagens, não conflitar com besteira, não exigir que as pessoas vejam a gente da forma como a gente quer, sabe? Tem muitas coisas que às vezes a gente faz, não é porque a gente quer, porque as pessoas estão olhando, porque as pessoas querem que você se comporte dessa ou daquela maneira, ou você está preocupado como as pessoas estão te vendo. Você sabe quando foi que eu deixei de fazer demonstração indicativa? Eu sempre falo isso com as pessoas, porque tem uma coisa dentro da família, o pessoal pergunta, o Fu não faz catismo, o Fu não faz demonstração. Tem muitos anos. E eu sei que me olham diferente, como se eu fosse uma pessoa estranha, mas isso tem uma razão de ser. E qualquer hora dessa eu faço. Eu não sei, um momento, um campeonato, uma coisa dessa, um momento desse eu decido, eu vou fazer, e aí o pessoal vai ver eu fazendo cati. Porém, eu estou treinando ao mesmo tempo essa minha capacidade de dizer, eu não necessito que alguém me enquadre dentro de um padrão para dizer, ou se for Raul, ele é assim ou é assado. E por isso eu respeito muito o mestre Serra, porque ele poderia exigir, Raul, se conforme, mas ele deixa a expressão do meu caminho. Isso é uma das coisas que, para mim, é extraordinário, o respeito extremo que eu tenho por ele, né? E por isso que eu estou acompanhando, né, o mestre há tantos anos e estou ajudando ele no processo de resgate do Kung Fu tradicional, porque ele tem uma visão muito lá adiante, né? Então é um mestre extraordinário que tem toda a minha gratidão, todo o meu respeito, todo o meu carinho, exatamente porque eu vejo nele essa capacidade de equacionar pessoas tão distintas. Mas eu estou trabalhando sobre mim, isso ainda é uma questão.
todo mundo gosta de ser admirado. Então, minha técnica não é ruim. Se eu fizer um tipo, eu acho que vai soar diferente. Mas eu estou abrindo mão disso, eu estou observando o que está acontecendo dentro de mim e gera reações. Gera reações nas pessoas e gera reação em mim. Eu estou trabalhando sobre isso. Então é um momento da gente começar a desenvolver, a alçar patamares cada vez maiores. Por que a gente se comporta da maneira que a gente se comporta? Porque sempre a gente quer agradar as outras pessoas. Cara, às vezes você se violenta, você deixa de fazer coisas de acordo com tua consciência para você fazer algo que alguém vai achar legal. Isso não é Kung Fu, isso não é sabedoria, isso não é. Né? A pessoa ela está agindo de uma maneira mecânica. Ela está agindo, a gente diz, isso é uma conduta gregária, você está agindo como todo mundo. Então eu acho que é um momento da gente começar a amadurecer nesse aspecto e viver algo sólido, real, concreto, né? E aprender a olhar as pessoas a partir de um sentido interno para você ver além da casca. Sim. Você vê o que está dentro. Cara, o que está dentro de você tem muito valor. Aí se tipo assim, eu vejo o Arthur externo, eu não estou vendo a consciência do Arthur, não estou vendo a alma do Arthur, não estou vendo o futuro mestre que vai sair daí. Eu vou ver, cara, eu te vi pequeno, eu estava treinando, você estava numa cestinha na beira do tatame, eu lembro disso. Entendeu? O mestre Mazoni ia, tua mãe ia levar você dentro de uma cesta, você ficava numa cesta ali próximo do tatame e começou a engatear na academia, eu te vi pequeno. Então eu não posso mais te olhar como aquela criança, por exemplo. Eu devo ver que hoje você cresceu, se tornou um professor, um homem, e aí dentro tem uma essência, tem uma consciência que vai atingir outros graus. E o grau que eu quero que você atinja é um grau de um mestre real. Sim. Sabe? Não um mestre mais ou menos, um mestre fajuto, mesmo. Né? Exatamente, exatamente. Maravilha. Mestre, vou te falar que está sendo muito denso, assim, o senhor fala de uma forma como, né, o senhor chegou a um nível de maturidade, de expressão de certas coisas não palpáveis, que para mim é surpreendente, porque o senhor começa a trazer noções mais palpáveis para coisas que não são racionais, né? Então, o senhor vai falando, minha cabeça tá fervendo. E assim, e aí o que me vem na cabeça nesse momento é tudo isso que o senhor falou vai muito em contraponto à realidade que a gente vive hoje, sabe? De imagem, de views, de like, de não sei o quê. E como a gente talvez trilhar um caminho... Porque, ao que me parece, a gente não pode negar certas coisas, mas a gente tem que conseguir caminhar com elas ali, sabe? Como fazer isso, mestre? Perfeito, isso é extraordinário. Porque o risco que nós temos com as redes e com tudo isso, por exemplo, eu tenho todas as redes, eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, eu tenho feito trabalhos online, inclusive o trabalho, toda essa construção de 30 anos, a gente sintetizou recentemente em um único curso que a gente entregou para algumas pessoas, né, que nós chamamos de Meetup Marcial, que foi o encontro marcial, a gente sintetizou os 30 anos de estudo e a gente colocou tudo lá, e isso foi feito online. Ou seja, eu estou utilizando as ferramentas que todo mundo está utilizando. Porém, o que eu te diria? Eu te diria que, em primeiro lugar, eu vou voltar até uma frase de Bruce Lee. Você tem que ser extremamente sincero com você mesmo. Você tem que ter o tempo para você. Você tem que ter no teu dia um momento em que você não liga absolutamente nada e você tem a tua vivência interna, onde você está olhando para você. Você tem que voltar os olhos para você. Quem é Arthur? Caramba, quem é Arthur? Quem é que está aí dentro? Quem é que se move aí dentro? Dentro de você tem um ser, cara. E esse ser, ele é muito especial. Ele tem um papel a cumprir. Ele tem uma missão a cumprir. Você tem que descobrir isso. Isso é uma tarefa tua. Ninguém pode fazer isso por você. Então, a partir do momento que você dedica tempo para poder descobrir isso, e você precisa dedicar muito tempo, porque isso é um trabalho. Você não pode fazer, por exemplo, Qigong 2 vezes por semana e você diz, tá bom. Não é, isso é de domingo a domingo. As minhas práticas eu faço de domingo a domingo. Tem pessoas que estão aqui no grupo que fazem autocultivo comigo, tá todo mundo levantando 5h30 para poder fazer Qigong e meditar. Eles estão acompanhando, eu estou acompanhando de perto um grupo de pessoas. Então, esse pessoal está todo dia ali na batalha. E eu acho que o primeiro ponto é esse, é você se descobrir, é você estudar o que está dentro de você.
Quando você consegue descobrir quem você é, quando você consegue descobrir a realidade dentro de você, aí pronto, aí o restante não interessa. Você vai ter acesso à internet, você vai ver, você pode aparecer, você pode falar ou você pode não falar, você pode ficar um cara extremamente famoso ou não, nada disso vai fazer diferença para você. Sabe por quê? Você sabe quem você é. Entendi. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então eu acho que a gente tem que começar a fazer essa busca primeiro de uma autenticidade. Bruce Lee falava assim, se expressar sinceramente. Ele falava muito isso, né? É uma questão de se expressar sinceramente. O que é se expressar sinceramente? A pessoa só consegue se expressar de maneira sincera quando ela sabe quem ela é. Então, quando ela sabe quem ela é, professor, tudo dá certo. Tudo que você fizer dá certo. Você vai atingir o sucesso como professor, como empresário, como profissional, como marido, como amigo, como mestre, como aluno, como tudo. Tudo vai funcionar bem. Por quê? Porque você sabe quem você é. Esse é o ponto. Então, eu acho que quando chegar nisso, e eu acho que essa é a primeira busca. Eu acho que esse é o primeiro ponto. A gente está vivendo num momento em que tudo tira a atenção da gente de dentro para fora. Sim. Então você começa a ver uma rede social, outra rede social, uma pessoa, o cara tá fazendo isso em tal lugar, o outro tá fazendo aquilo em tal lugar. Cara, como eu queria ser assim, como eu queria ser assado. Tem 200 mil referências, e essas 200 mil referências é de todo mundo, menos tua. Talvez essas referências sejam pessoas que não estão sabendo nem o que tá fazendo. Então, peraí, eu tenho que parar, eu voltar a atenção para dentro. Quem sou eu? Essa é a primeira pergunta. Caramba, mestre. Foi o que eu falei, minha cabeça tá a milhão, assim, pensando em muita coisa. Eu imagino que muita gente aqui na live deve estar sentindo essa sensação, que é a mesma sensação quando eu vou no Mestre Serra treinar. Quando a gente vai treinar de quinta-feira lá, enfim, tem todos os professores, se for, é super legal, mas a sensação de quando você acaba o treino, você quer mais. Você fala, nossa, eu quero treinar mais, eu quero falar mais com o mestre, não sei o quê. E a sensação que eu tô tendo com você, mestre, é de acabou a live, eu quero fazer meditação, eu quero... Então, assim, isso é fantástico, eu tô chocado. Mas é isso, eu tô te movendo de acordo com o meu caminho, com a minha trajetória. Então, tudo que a gente vem trabalhando esse ano é essa trajetória. Então, o mestre move com a trajetória dele, né? Agora, sim, tudo isso é o caminho que nós estamos percorrendo, né? E é isso que é muito valioso, porque é algo que não tem preço, custou suor, sangue, dor, né? Quando eu treinava os meninos, o treinamento de Kung Fu que a gente fazia na parte física era extremamente dura, né? Era extremamente dura. Teve uma vez que eu estava fazendo uma construção, chamei João, isso é um exemplo do treinamento dele, e você sabe o que é brita, sabe, né? Brita? Não sei, mestre. Brita, são umas pedrinhas que são utilizadas em construção para fazer... É pedra mesmo, só que uma pedra ela esfarelada, esmigalhada. Ah, tá, acho que eu sei qual que é. Isso. Então nós compramos um caminhão de brita. E aí eu chamei João, falei, João, o treino hoje vai ser o seguinte, nós vamos descarregar esse caminhão de brita. E o caminhão tava lá, e foi eu e ele, a gente com a pá descarregando, e tipo assim, eu não mandava fazer e ficava olhando, a gente fazia junto. Aí terminamos de descarregar aquele caminhão, aí quando terminou eu falei, mas aqui não tá bom, vamos colocar lá dentro. Aí eu já vi que ele ficou branco, né? Ele ficou branco assim, ele falou, não é possível. Aí tudo bem, carregamos todo, carregar brita é horrível, se você vai pegar areia com pá, é ruim, mas a brita é 1000 vezes pior, porque é pedra, e a pedra se move, você não consegue ter estabilidade. Botamos tudo pra dentro, aí terminou, e fomos para um bar que tinha na esquina da minha casa, que eu estava construindo, e sentamos. E aí João pediu alguma coisa lá para tomar, não sei o que foi, encheu a barriga de refrigerante, ele tomando feliz, e eu calado, quieto, pedi uma águazinha, bebi um pouco, fiquei sentado, ele não tinha ideia do que ia acontecer. Então agora vamos pegar um transporte pra gente ir embora, né? Eu falei, nós vamos correndo. Cara, ele tava com a barriga cheia, ele ficou louco. Depois ele veio falar que ele nunca sentiu tanta raiva de mim como esse dia. O Cifujão tá aí na live, Cifu, comentei. Ele lembra dessa história. Depois você pergunta pra ele. Então, esses treinamentos, essas coisas de superação, de você transcender a parte física, a dor, isso fica impregnado na pessoa. Então, é isso que transforma, é isso que faz com que você fale de uma maneira diferente,
porque você vivenciou isso, tá aqui na tua carne, entendeu? Tá aqui. Então não tem como ser diferente. É o caminho que você está fazendo agora. Você está começando a trabalhar, a desenvolver, a dar os teus passos. E claro que você tem que buscar sempre o máximo possível. Você tem que ser estoico mesmo. E desenvolver o máximo possível de força interna, porque é isso que vai dar estrutura. Os chineses, eles falam assim, desenvolver um bastão na juventude para ter no que se apoiar na velhice. Desenvolver um bastão na juventude para ter no que se apoiar na velhice. Então, esse bastão da juventude não é só a energia, mas é o conhecimento interno, é a segurança, é saber quem você é, saber o que você tem que fazer. Isso faz toda a diferença. Mestre, eu vou fazer um convite para o senhor. Geralmente, quando dá 1 hora de live no Instagram, o Instagram ele corta a live. Então, Certo. toda vez a gente fecha a live, 30 segundinhos, eu abro a live de novo e a gente tem mais 1 hora para poder falar. Geralmente a gente fica mais uma meia horinha e esse é o momento onde eu abro para o pessoal, para o público, fazer perguntas, porque tem muito aluno, tem muita gente aí que gostaria de fazer perguntas. Então, pode ser, mestre? O senhor está com tempo? Não Fantástico, tô às ordens. Eu dediquei essa parte aqui para estar com vocês mesmo. Gratidão, mestre. Então, turma, vocês estão na live, eu vou fechar a live, aquele mesmo esquema que a gente sempre faz. 30 segundinhos, eu vou acender a luz, que eu também ficando escuro aqui. E aí eu abro de novo, tá bom, mestre? Maravilha. 30 segundinhos, mestre, já volto. Perfeito. Estamos de volta, 30 segundinhos, foi só um intervalo comercial aí. Aproveitando, pessoal, se vocês tiverem já perguntas, já vou aqui conectar com o mestre. Para o mestre, pode mandar aí embaixo que a gente vai fazer pelo menos umas 2 aí, a gente faz para o mestre. E estamos de volta, mestre. Maravilha. Peraí que acho que a imagem está travada, mestre, essa volta. Tá travada? Ficou travada essa imagem, não sei porquê. Tava fluindo bem até agora. É verdade. Eu vou sair e solicito de novo. Fechado. Pode sair, mestre. E aí isso, agora eu vou chamar o mestre. Engraçado que no início da live tava meio travada a imagem, né? Acho que agora... Tá vendo ou travou? Eu tô vendo, mas ela tá parada. Mas vamos seguindo assim, mestre. Acho que... Vamos lá. Eu pedi pro pessoal aí que voltou pra live, né? Tem o pessoal chegando. Se alguém tiver alguma dúvida, tem muita gente entrando, então daqui a pouco eu dou uma olhada. E, mestre, geralmente esse momento que eu peço pro pessoal fazer as dúvidas, enfim, perguntar o que quiserem, eu deixo um espaço pro senhor falar o que o senhor gostaria de falar, se tem alguma coisa no meio da entrevista que o senhor não falou, enfim, algo desse tipo. Então, eu acredito que a gente transmitiu tudo de uma certa forma que nós gostaríamos de deixar registrado, né? Porque eu acho que esse é um momento muito importante para toda a nossa família, né? Esse trabalho, assim, é muito valioso que você está fazendo de dialogar com todos os membros da nossa família. Então, eu acho que, assim, o que eu gostaria de ter transmitido foi exatamente tudo que nós passamos, é a nossa visão de Kung Fu, é o que a gente vem fazendo ao longo desses anos. As pessoas não sabem, e às vezes eu sei disso, que existe um julgamento muito grande. O mestre fala muito sobre não julgar, existe julgamento, mas o que será esse cara, né? O que esse cara faz aqui? E eu não me enquadro dentro de nenhum padrão dentro da família. Você sabe, porque a família tem uma forma de trabalho, né, que tem as suas estruturas de funcionamento. Então, às vezes, o Forró Marcelo está inadequado dentro dessa estrutura. Então, essa oportunidade aqui de estar dialogando contigo, de estar contando a minha trajetória, talvez, nesse momento, você já entenda diferente a minha vida, sim, o que eu venho fazendo. Porque, assim, tudo que uma parte das coisas que eu estou falando, uma parte o mestre sabia, né? Nós já tínhamos sempre dialogado, a gente dialoga muito, conversa muito, então o mestre sabe. Porém, nem todas as pessoas não têm acesso a isso. Então, você está me dando uma oportunidade incrível de poder estar compartilhando com as pessoas e estar falando, olha, Kung Fu para mim é isso, eu faço Kung Fu. Eu estou vivendo Kung Fu, eu estou entregando Kung Fu, eu estou aprendendo Kung Fu, eu estou ensinando Kung Fu. Então, isso é muito valioso.
Mestre, particularmente, eu não conhecia, nunca tive uma oportunidade de ter uma conversa tão franca com o senhor. E assim, eu tô extremamente feliz e chocado, assim, sabe, de ter alguém com esse nível de conhecimento dentro da nossa organização. E até o momento eu não tinha tido contato, sabe, de poder ouvir o senhor, sabe? Então, assim, eu tô extremamente feliz e extremamente. Pô, eu não tenho muitas palavras para te falar a verdade, porque está sendo muito impactante essa entrevista, talvez a mais impactante de todas, porque todos os outros líderes, né, de alguma forma eu tive contatos, né, por mais, por exemplo, o Cifu Danilo e o Cifu João, que estão aí na Bahia, a gente viajou para a China junto, então a gente teve um certo convívio, né, e o senhor era o único que eu não tinha tido, e assim, Cifu, eu queria agradecer imensamente por essa oportunidade. Está sendo extremamente rico eu poder ouvir essa história de vida do senhor. Hoje, para mim, faz muito sentido a forma como o senhor levou a vida, e por muitas vezes a gente vai em alguns eventos da Ordem da Família e o senhor não está presente, e hoje, para mim, começou a fazer sentido do porquê disso, e eu acredito que muitos de vocês aí que estão assistindo também devem estar nesse mesmo barco que eu. Nossa, que legal, legal. Eu estou muito feliz porque eu acho que não por acaso, as coisas não acontecem por acaso. Então, nós temos 30 anos desenvolvendo esse trabalho. Nesse ano, o mestre resolveu me dar o título de mestre. Não me sinto digno do título. Já falei, ele sabe disso, não me sinto digno. Mas respeito o mestre, respeito a nomeação. E claro, vou continuar trabalhando da minha forma, vou continuar desenvolvendo para que eu possa trazer para a nossa família o melhor em termos de conforto. Mas toda essa informação sempre esteve aqui conosco desde o princípio, a gente veio só ampliando ela. Mas não tivemos oportunidade. Claro, a gente sabe, são coisas do dia a dia. Por exemplo, lá na matriz, às vezes quando tem um evento, tem muita coisa para acontecer. Então, uma vez nós fizemos uma palestra lá sobre meditação, o mestre deu esse espaço, a gente ministrou um curso lá. Nós nos colocamos à disposição de toda a família para desenvolver um trabalho também com todos, e eu repito isso aqui, eu estou inteiramente às ordens, porque todo o desenvolvimento que eu fiz linkado ao Kung Fu, né, esse conhecimento não é de propriedade minha, está às ordens de vocês, isso é para vocês. Então, eu já havia disponibilizado isso para todas as escolas, e o mestre sabe disso. Então, no momento em que qualquer escola precisar de mim e falar, Fu, vem aqui para ajudar a gente nesse aspecto, ou partilhar com a gente esse aspecto, é minha missão fazer isso. Então, eu vou lá, vou ajudar no que tiver. Então, assim, eu só tenho a te agradecer, porque está sendo muito especial. Muitas coisas têm acontecido nesses últimos meses, que são eventos assim extraordinários. Um deles é a minha reaproximação com o Cifu João. Você sabe que ele teve um afastamento, né? Processos que aconteceram, que aqui não é nenhum lugar, nem a hora de mencionar. Mas é um filho para mim. É uma pessoa muito querida, muito amada. Eu olho como filho, sempre olhei como um filho. E recentemente nós nos reaproximamos, isso foi uma coisa muito positiva para mim, foi positiva para ele também, eu acredito. Então, assim, muita coisa boa tem acontecido. E essa live é um momento, para mim, assim, muito especial, icônico, eu diria, né? Um momento muito importante em que a gente está tendo, você está me dando voz. Você entendeu? Uhum. Você está me dando voz, você está me deixando falar. Se tem alguém ouvindo... Não, tá tem ouvindo. bastante gente ouvindo, mestre. Pois então, isso é maravilhoso. Então, só agradecer mesmo. Só uma gratidão imensa, profunda por ter me dado essa oportunidade. O João aqui comentou que isso já subiu. O João falou que o senhor foi extremamente importante para ele. Gratidão. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Deixa eu interromper rapidinho. A partir de agora, não fale mais comigo, João. Você falou foi. Foi é no passado. Se foi, já era. Então, não me procure mais. Muito bom, mestre. É isso aí. Vou ter que usar o verbo no tempo certo. O Cifu Danilo comentou aqui, não julgue, não critique, não condene. Muito bonito, Cifu. Perfeito. Isso era uma das máximas que a gente sempre falava. Não julgue, não condene.
Não critique, não condene, não se queixe. Tem uma pergunta aqui que eu tô com dificuldade de ler, da Cláudia. Se for, existe um tempo? Se sim, qual seria esse tempo para se alcançar um estado dentro da meditação? Esse estado de Não, iluminação. não tem tempo. Não tem tempo porque nós acreditamos que cada pessoa tem um nível de desenvolvimento muito particular. Pode ser que uma pessoa que começou hoje, daqui a 2 semanas tem uma experiência, daqui a uns 6 meses, daqui a um ano, depende da pessoa. Do que a pessoa já traz de bagagem, do que ela já desenvolveu, do quanto ela está avançada espiritualmente. Tem pessoas que vão levar muito mais tempo. Por exemplo, a pessoa às vezes ela não tem controle nenhum sobre o corpo. Né? É uma pessoa que, por exemplo, a pessoa ela é hiperativa, ela consegue, dentro do treinamento de Kung Fu, ela consegue fazer um monte de coisa, ela faz catia, ela sobe, ela desce, mas quando você manda ela ficar quieta, ela se coça, ela se mexe, ela se move, ela não aguenta ficar parada. Isso é falta de autocontrole. Então a pessoa não tem um controle físico, ela não tem controle da matéria dela, do corpo, ela vai ter que desenvolver isso. Então você imagina que a gente está aí a quantos passos distante da iluminação? A gente está a 4 passos distante da iluminação, porque ela não controlou nem o corpo. Por isso que a imobilidade é o primeiro passo. Então depois que ela controla o corpo, ela tem que controlar a energia, segundo passo. Depois ela vai ter que controlar a emoção, terceiro passo. E aí controlar o pensamento, quarto passo. Aí a partir daí é possível atingir. É um processo. Sim, aí o senhor está falando, a gente vê muito isso nas crianças de hoje em dia, né? Elas são super hiperativas e aí na hora que você pede lá para eles ficarem sentadinhos 1 minutinho sem se mexer, não conseguem, coça, não sei o que, e vai para lá e dá risada. Então, isso que o senhor falou é muito real, né? Isso. Mestre, o João comentou aqui, se reaproximar do Senhor me fez me reaproximar das minhas origens. Fantástico, foi exatamente isso. A gente conversou muito sobre isso. E relembrar todo o treinamento dele. E hoje ele está fazendo um trabalho muito bonito em Salvador, né, porque ele está trazendo de volta tudo que a gente desenvolveu ao longo de muitos anos. Então estou muito feliz também com isso. Temos mais perguntas, mas eu chego perto para poder enxergar a pergunta. A Marialva Nogueira, é isso? Marialva Nogueira, mestre, o senhor pensa em escrever um livro pondo sua jornada e toda a visão de Kung Fu? Então, eu nunca pensei em escrever um livro autobiográfico sobre mim, nunca pensei nisso não. Mas a gente tem alguns materiais que estão prontos, né? Por exemplo, eu tenho um trabalho monográfico que foi uma revisão bibliográfica que a gente traça um perfil bem amplo sobre Kung Fu, que foi o meu trabalho de conclusão de curso quando eu formei em Educação Física. Esse material está pronto para ser publicado. E existem algumas outras ideias, como também de publicar o material do Meetup Marcial. Isso está em curso, né? Tem vídeos e tal que a gente gravou, coisa de mais ou menos um ano e pouco atrás. Esse material está disponível. Porém, existe a ideia também de registrar isso em forma de livro, porque até então ninguém nunca tinha explicado o que era a filosofia Kung Fu. O que é a filosofia Kung Fu? O que é a filosofia Kung Fu? Ninguém havia explicado. E a gente, através dos nossos estudos, a gente definiu. A filosofia Kung Fu ela tem 3 bases. O Shan Budismo, né, ela tem o Taoísmo e tem o caminho do guerreiro. Então, para você conhecer filosofia Kung Fu, você tem que ter estudado essas 3 bases. O caminho do guerreiro, o Shan, ou Zen, que é a meditação, e o taoísmo. Quando a pessoa conhece os fundamentos filosóficos dessas 3 bases, ela conhece filosofia Kung Fu, porque ela domina tudo aquilo que influenciou o Kung Fu ao longo de todo o seu processo de formação. Né? Então, a gente está pensando em pegar esse material e escrever isso, porque a gente precisa deixar isso disponível, porque eu não quero ir embora, perder o corpo físico e não ter deixado isso registrado para as futuras gerações. Sim, eu assim, mestre, eu acho que o senhor tem que escrever isso, porque é um conhecimento de 30 anos, 40 anos de estudo que o senhor teve e uma maturidade, foi o que eu comentei, mestre, o senhor tem uma capacidade de conseguir transformar em palavras coisas que são irracionais, né? Então, por exemplo, o taoísmo nada mais é do que você deixar as coisas, basicamente, né? O senhor pode explicar muito melhor. Mas basicamente é você deixar as coisas rolarem, você não tem controle muito das coisas. E o senhor, a forma como o senhor explica isso, fala assim, é verdade. Fica muito mais palpável na forma de explicar. Bacana. Vamos ver se tem mais perguntas aqui.
O Sifu Sérgio Pedro falou, escrever minha visão da minha vivência. O Sifu tá também mais uma vez agradecendo o senhor, escreveu a minha visão, como é que é? Escrever a minha visão da minha vivência e aprendizado ao seu lado. Eu tinha dado para ele uma tarefa dele escrever um livro sobre a trajetória. Mas eu quero que ele escreva mais lá para frente, porque se ele for contar tudo que ele aprendeu comigo, ele vai começar a fazer fila de gente querendo treinar e eu não estou ensinando nesse momento. Eu estou na montanha. Então ele vai criar um problema para mim. Mas eu acho que um pouco mais para frente ele deve escrever isso aí. Eu quero receber, vou comprar isso. Onde vai comprar isso aí? A gente quer. E olha, eu vou te falar uma coisa, viu, professor? O João tem uma memória incrível, eu diria quase que fotográfica. Ele lembra de coisa que eu não lembro, do processo de desenvolvimento, de treinamento. Então, assim, quando ele registrar isso aí, vai ser maravilhoso. Tomara que faça. A Marielva comentou aqui, é tanto conhecimento que dá para fazer uma trilogia. Eu concordo. Mestre, mais uma vez eu quero agradecer o senhor por essa oportunidade de poder compartilhar isso com a gente. Eu tenho certeza aí que eu vou ficar uns bons dias pensando, vou rever, toda vez eu revejo a live, né, no dia seguinte eu dou uma revisada na live e eu fico um tempo pensando de como foi esse processo, né? Como eu falei para os outros Sifus e eu falo para o senhor também, passando por esse período, né, de entrevistas, minha cabeça, eu com certeza vou ser um professor diferente. Muitas crenças que eu tinha foram para água abaixo, muitas rotinas de treino que eu tinha estão sendo modificadas por poder ouvir e me inspirar em vocês. E hoje tenho certeza, mestre, que o senhor é uma inspiração para a nossa família e é um prazer ter o senhor na nossa família. Professor, nossa, muito obrigado mesmo, né? Eu só tenho a agradecer o teu convite, o teu carinho de me ouvir e principalmente o teu carinho porque se não fosse o teu projeto, você não teria me dado essa voz. Então, para mim é um presente que eu estou recebendo, poder compartilhar com as pessoas o que a gente vem desenvolvendo ao longo de tantos anos. Então, me coloco mais uma vez inteiramente à disposição para ajudar no que for necessário. E estamos juntos, seguimos juntos, estamos na mesma família Kung Fu, vamos fazer com que essa família consiga realmente resgatar o Kung Fu tradicional. Uma mensagem que eu deixo para todos os irmãos aí da família, os outros Sifus, os mestres, os professores, os Sirins, os alunos também que possivelmente estejam ouvindo, cuidem das suas escolas, cuidem dos seus professores, cuidem dos seus mestres, cuidem dos seus Sifus, porque são pessoas que dedicam a vida a transmitir conhecimento, e o conhecimento normalmente ele vem com muita dor, ele custa muito caro, né? O conhecimento é uma coisa que você não vem de imaginar coisas ou apenas de ler livros. O conhecimento ele custa e às vezes fica marcado na carne, né? Aquilo você precisa fixar no teu corpo, isso dói, né? Por exemplo, o processo que a gente fala tanto de iluminação, isso me custou, foram 10 sessões de meditações feitas por dia, de 1 hora cada uma, dentro de um monastério. Então, chegou um momento em que eu tive um desespero tão grande que eu falei, cara, eu vou sair daqui correndo. Eu descobri que eu era uma pessoa insuportável, porque eu estava de frente para a parede, eu só via a mim mesmo. Eu só ouvia a minha mente, eu só ouvia os meus pensamentos, eu falava, gente, como as pessoas conseguem conviver comigo? Eu nunca tinha visto como eu era. Mas eu fiquei tanto tempo sozinho que eu via aquele retrato. Então, isso custa. Então, por conta de tudo isso, é muito importante que os alunos valorizem essas escolas. E nós gostaríamos também, professor, que todas as escolas de nossa família se transformassem em centros de desenvolvimento do conhecimento, que tivessem palestras, que tivessem cursos, que todas tivessem biblioteca, que os alunos estudassem, que a gente levasse a outra parte, porque assim, na parte física eu não posso falar nada, vocês fazem muito bem, vocês são os melhores no Kung Fu, o Kung Fu da parte física, técnica nossa é perfeita, não tem o que falar, você sabe disso. O nosso Kung Fu tem um nível altíssimo, mas a gente tem a outra asa que precisa ser desenvolvida, é essa asa que a gente está brigando para desenvolver. Então a gente precisa trazer o outro lado, o conhecimento, o estudo, os diálogos. Os professores têm que sentar com seus alunos em roda, vocês precisam conversar com seus alunos para conhecer os alunos.
Tá, cada vez que você conversa com o aluno, você entende porque que ele não salta muito alto, talvez seja uma pessoa extremamente apegada ao piso, ao chão. O Kung Fu reflete o que está internamente na pessoa, por que a pessoa é insegura. Você tem que descobrir isso para você ajudar a pessoa a se liberar dessa insegurança. Tem aluno que faz o kati com a cabeça enterrada no peito e os movimentos são curtos. O cara não estende o braço, ele vai fazer um tinal, o braço não estende. Por que acontece isso? A pessoa está com vergonha, ela está quase que uma tartaruga. Ela está querendo se fechar dentro de uma casca. O professor tem que abrir isso para a pessoa expandir o peito, para ela abrir os braços, para ela ampliar os horizontes dela. Então, quando um professor chega a esse nível de percepção do Kung Fu, cada kati que ele ensina, professor, transforma a vida da pessoa, porque você está transformando a psicologia do indivíduo a partir da técnica. Então, é esse nível de Kung Fu que a gente espera que nossa escola tenha. É uma coisa que trabalhe para melhorar o ser humano como um todo. E a partir daí as pessoas se tornarem mais simples, mais humildes, mais humanas, mais companheiras. E para isso os alunos precisam cuidar das suas escolas. Preservem. Todos os alunos que agora têm oportunidade de continuar ajudando a escola para que ela esteja aberta, ajudem. Caramba, não deixe essas escolas fecharem. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Então ajudem. Isso é importantíssimo. Ajudem seus professores, ajudem a família Kung Fu, porque esse trabalho que a gente faz é muito valioso e ele precisa continuar. É isso que eu gostaria de deixar como mensagem. Uau! Eu não tenho o que comentar. O senhor finalizou a live de forma maravilhosa. Eu só vou aproveitar o espaço e avisar o pessoal da live que quarta-feira nós não teremos live. Nós voltaremos na sexta-feira às 5 horas. E na sexta-feira quem vai fazer live comigo é o professor Guilherme Garzon. A gente vai falar sobre como foi eu e ele, né? A gente vai conversar. Vai sair um pouquinho do foco dos líderes e a gente vai conversar, que muita gente pediu, como foi dar aula com o mestre Tomizar, como foi dar aula nos Estados Unidos, tem muita gente que quer saber, então a gente vai conversar sobre isso na sexta-feira. E é isso, gente. Muito obrigado por estarem presentes aí na live. Tivemos aí quase 60 pessoas na live, simultaneamente. E, enfim, gratidão para todo mundo aí. Obrigado, professor. Obrigado a todos aí pela presença. Obrigado, gente. Kim Lai e até sexta-feira. Obrigado, mestre. Valeu.